Porque quando a gente olha à luz da evolução, né, Vilela, a gente tem que lembrar que é difícil a gente ter um padrão de comportamento hoje que não seja útil para alguma coisa. E se o sonho existe até hoje, provavelmente ele tem alguma função É isso que eu ia importante. falar, né? E é verdade, se você priva uma pessoa de sono por muito tempo, já fizeram experimentos assim. Quanto tempo? Cara, se você priva, por exemplo, 3, 4 noites uma pessoa de sono, você vai arregaçar ela em vários parâmetros. Mas parece que quando ela vai dormir, o cérebro não desce até o sono profundo, ele pula direto pro REM. Parece, Quando ele ficou privado e vai dormir? parece que o seu cérebro meio que quer o sono REM urgente. Eu preciso disso. Parece que o seu cérebro meio que É um procura. alimento pra ele. Alguma coisa ele vai fazer ali. Parece que o seu cérebro procura o sono REM o mais rápido possível. Ele meio que pula até as fases às vezes. Tipo, preciso do REM rápido. Porque acontece alguma coisa ali que tem que acontecer. Quando você faz algumas coisas, Vilela, você prejudica essas fases de sono. E eu vejo a galera fazendo muito errado aí. Bota a câmera aqui em mim. Muito errado a galera fazendo cagada aí no sono de vocês. Depois ficam reclamando que estão com déficit de atenção. Eu fiz muito isso. Olha só. Se você toma muita cafeína... Ah, mas eu tomo cafeína e durmo. Beleza, você dorme, mas provavelmente você não passa todas as fases bonitinhas do sono, porque a cafeína, ela impede que aconteça esse sono natural. Não existe medicamento hoje que imite um sono natural. Você vai apagar, mas você não vai passar pelas fases bonitinhas. Ah, quando você toma um remédio, ele não é a mesma coisa que se você tivesse dormido de forma natural. Não é não. O Ele remédio... te derruba e... Ele te seda, mas você às vezes acorda até mais cansado. Ah, tá. Quanto tempo tem que dormir? Pelo menos 7 horas, um adulto. Tem que dormir pelo menos 7 horas, tá? Isso aumenta com o tempo ou diminui? Uma criança criança dorme tem que dormir mais. mais. Adolescentes, normalmente, acontece uma vespertinilização, ou seja, o adolescente ele tende a ser um pouquinho mais noturno. O adolescente, na época da adolescência, naturalmente ele tende a dormir umas meia-noite, 11h30 e acordar 8, 8h30, tá? Mas não é normal dormir 3 da manhã e acordar 10. Não é pra ser assim. Por que nosso sono... Você sabe de alguma coisa? Você dorme tarde? Pra caramba. Que hora que você dorme? É isso aí. 3 da manhã e tal? É. E acorda 10 e pouco. 10, O que acontece, Vilela? Mas aí que tá, por causa dos exames com o Muzi, eu tô já... Ótimo. Eu já tô colocando o despertador todo dia pras 9. Melhor. Não sei se é o ideal, mas pelo menos Tá bom. eu tô baixando já. É um avanço. E sabe o que você tem que fazer pra melhorar o seu sono de uma vez por todas? Acorda, cara, e se expõe à luz natural. Na hora, Vilela. Pensa eu comigo. enrolo pra fazer isso. Não, acorda. A primeira coisa. Abre cortina. Você não precisa pegar sol no rosto. Sei, mas você tem que pegar luz natural. Você pode até baixar um aplicativo no seu celular, chama Lux Meter. É um LUX. Tá. Lux é a unidade de medida da luz. Uma lâmpada dessas, normal, ela deve dar para você mais ou menos uns 300 lux. Um dia nublado, sem sol, te dá uns 5.000 lux. Nossa. Então você não consegue imitar a luz natural com luz artificial. Você precisa da natural. Acordou, tenta se expor o mais rápido possível à luz Pelo natural. menos uns 30 minutinhos. Você não precisa ficar na luz ou ficar fora de casa. Mas, cara, Abre a janela. Abre a janela, bota o computador de frente pra janela. Eu trabalho com o computador de frente pra janela. Então é normal. Abre bem a janela, assim, deixa entrar. Tá? Por quê? Existe uma região no seu cérebro, lá no hipotálamo. O hipotálamo é uma regiãozinha que fica, digamos, entre as duas orelhas, um pouquinho mais para baixo, no meio do cérebro. O hipotálamo regula a fome, o hipotálamo regula o sono, o hipotálamo regula a libido, o hipotálamo regula a disposição geral no dia a dia. E o hipotálamo regula o ciclo circadiano. O que é ciclo circadiano? Ciclo circadiano é o ciclo dentro de um dia. Ciclo de circular diano, dia, tá? O sono é o principal marcador do ciclo circadiano. É o mais evidente. Ele você fala dorme... pro cérebro que acabou de... e acorda você em tal horário. Tá. Só que, cara, o seu hipotálamo, Videla, ele não sabe quando é dia e quando é noite, cara. Porque ele tá lá no meio da sua cabeça. Como é que vai entrar a luz lá? Pelo seu olho. As pessoas têm que começar a entender os nossos olhos como janelas do nosso cérebro. Entendi. Nossos olhos... Pensa assim, ó, aqui dentro do seu olho, cara, tem neurônios fazendo assim pra fora. O que tá acontecendo? Ele quer ver se tem dia ou é noite aqui fora, porque daí eu tenho que avisar o meu camarada aqui, hipotálamo, pra liberar hormônio no seu corpo, pra desligar o camarada aqui ou manter ele acordado. Só que se você fica encerrado em casa, você não sabe, seu cérebro não sabe, ele vai te dar sono 3 da manhã.
Porque você não informou ele que hora é. E olha que interessante, cara. O seu hipotálamo, dentro dele tem um núcleo chamado núcleo supraquiasmático. E dentro desse núcleo supraquiasmático tem genes, chamado de genes clock, relógio. É o nome dos genes. Quem descobriu isso ganhou o Nobel de Fisiologia e Medicina em 2017. 3 pesquisadores ganharam. O que eles descobriram, Vilela? Que se você, e eles fizeram esses experimentos e tal, levar pessoas para uma caverna sem luz natural nenhuma, sem relógio, sem falar para as pessoas que hora é do dia e tal, as pessoas, e deixa eles lá 21 dias, no quarto, quinto dia, as pessoas vão estar dormindo 4 da manhã e acordando de meio-dia. E vai passando o tempo, vai indo para frente. A pessoa uma hora está dormindo 9 da manhã e está acordando de tarde. Por quê? Porque ela não está mostrando para o cérebro dela que hora é. O que acontece? 2 coisas interessantes que esse estudo mostrou. Primeiro, você acorda e dorme em um ciclo de 24 horas. Só que esse ciclo, ele se arrasta durante o seu dia se você não informar para ele que hora é do dia. Então, o seu núcleo supraquiasmático, ele tem esses genes clock. Esses genes clock, o DNA produz um RNA. Esse RNA transcreve uma proteína, traduz uma proteína. E essa proteína, durante o dia, ela vai acumulando na célula. E tem um ponto que ela acumula tanto na célula que ela inibe a própria produção dela. Tá acompanhando? Tá. Esse ciclo de produzir proteína, a proteína se acumular e inibir ela mesma, é um ciclo que leva 24 horas para acontecer. Então, o seu corpo tem um ciclo natural. Se eu jogar você numa caverna sem luz natural, você vai continuar dormindo e acordando num ciclo de 24 horas. Só que você vai sair da caverna dormindo meio-dia e acordando de noite. Entendi. Então, o que é o... Você tem um relógio dentro da sua cabeça. Mas aí eu saí e com o tempo ele volta ao normal. Volta por quê? Porque você se expôs à luz. Tá. A luz natural, Vilela, é o principal relojoeiro do seu cérebro. Quando começa o dia, se você abrir a janela, você está informando, entrou a luz aqui, viajou pelo nervo até o núcleo supraquiasmático e informou os reloginhos clocks. Ei, pode começar a produzir proteína aí, que começou o dia dele. Se você se expõe 10 da manhã, vai começar a produzir 10 da manhã. Se você se expõe 2 da tarde, vai começar a produzir 2 da tarde. Se você se expõe logo que acorda, vai começar a produzir logo que acorda. Então, se você quer começar a dormir 10 da noite, cara, 10 e meia da noite, pode fazer esse teste. Fica 2 semanas, 14 dias, acordando 8 da manhã e se expondo 30 minutos à luz natural. O que acontece? 2 semanas você vai estar dormindo 10 da noite e acordando naturalmente maravilha. 8 da manhã. Mas, por exemplo, eu como faço podcast aqui à noite e algumas vezes vai até meia-noite e meia. Então tá. Eu vou dormir a 1 hora da manhã. Que horário você acha que é legal eu me programar para Pelo menos 7 horas depois. É? Pelo menos Tá. 7 horas depois. Então, umas 9 mesmo é o ideal. É o ideal, tá? É o ideal. Pelo menos 7 horas você tem que Não, dormir. não é bom eu tentar diminuir esse tempo para ganhar mais produtividade. No seu caso, o seu trabalho demanda que você acorde um pouco mais tarde. Tudo bem. Mas olha que legal, cara. As pessoas normalmente, primeiro, dormem mal pra caceta. Eu tenho uma clínica, Vilela, com 8 terapeutas. Cada terapeuta atende pelo menos 20 pacientes por semana. Então, vê aí o número de pessoas que circulam na clínica toda semana. E 85%, 90% da clínica é problema de sono. Mas problema de sono, você fala o que é? Não consegue dormir? Não consegue dormir, ou dorme mal, acorda de madrugada e não dorme mais, ou fica se revirando, etc, etc, etc. Minha mulher tem muito problema com isso. Cara, Eu deitei e eu durmo. ó, vou gravar aqui, depois você mostra pra sua mulher, tá? E você que tá assistindo que tem problema de sono, vou arrumar o seu sono agora, tá? Faz o seguinte, eu vou falar aqui, depois você volta É no vídeo. auto-hipnose, você está com sono. Não. Assista aqui, você está com sono, muito sono. Dorme. Não, ó, vou corrigir o seu sono agora. Presta atenção em mim. E começa a aplicar isso na sua vida. A gente chama isso de higiene do sono. E Vilela, quando entra um paciente na minha clínica, eu orientei todos os terapeutas que trabalham comigo e quando eu dou curso para psicólogo, eu oriento todos os psicólogos a fazerem isso. A primeira coisa que você corrige num paciente é o sono. Não interessa. Ah, mas eu não sei. Tem que corrigir o sono. Por quê? Se você dorme mal, você perde a sua capacidade de controle emocional.
Quem nunca dormiu meio mal numa noite, no outro dia tava mais irritado, Nossa, tava eu com fico vontade de irritado comer pra merda, caramba, vontade de comer porcaria. Ah, vontade de comer porcaria, beber álcool. O humor é a primeira coisa que eu sinto. Exato, cara. Putz, Então assim, irritado, né, tem fácil. que corrigir o sono. E quer corrigir seu sono? Vou te passar o protocolo de graça aqui, tá? De graça. Primeira coisa que você vai fazer. Acordou. Primeira coisa, vai setar um horário para acordar e vai acordar todos os dias naquele horário. Incluindo final de semana. Afinal de contas, o seu cérebro não sabe que é final de semana. Ah, não, agora vamos dar um Vou 10 acordar mais aqui tarde, e vamos... Tem que ser todos os dias, tá? Ah, Wesley, vou sair sexta, vou uma balada e tal. Cara, beleza, só não acorda meio-dia. Tenta acordar o mais próximo possível do mesmo horário todos os dias. Logo que acordou, se expõe à luz natural por 30 minutos. Se expõe, cara. Se expõe à luz natural, não deixe... Esse é o principal passo, porque você vai informar os seus genes clock que o dia começou e a produção de proteína vai começar e você vai sentir sono à noite. Cafeína depois das 15 horas, nem pensar. Depois das 15 horas? Depois das 15 horas da Coca-Cola, tarde. café, energético. Nada. Cafeína tem meia-vida de 6 horas, então demora pelo menos 10, 12 para ser o seu organismo. Depois Já tá das errado, 15 hein, horas, Lene? Você tá errado. depois das 15 horas, não. De noite, e esse é o mais difícil dos pacientes Já até aderir, sei o que você vai falar. diminui luz. Computador, celular. Isso é Se difícil. for usar, usa aqueles filtros amarelo, funciona, ajuda pra É caceta, mesmo? muito. E em casa, opte por luz assim, ó. Como assim? Vermelha e laranja. Por quê? Porque a luz branca inibe a produção de melatonina, que é o hormônio do sono. E a da televisão? Inibe também. A não ser que você use no computador aquele filtro amarelo. Não, assisti televisão mesmo. Já inibe. Já é suficiente para começar a inibir melatonina. Você pode assistir. Não é que inibe vai fazer você perder o sono. Só, cara, não deixa a televisão, tipo, tá o estúdio aqui Estourada, agora. E a sala, tipo, tá o estúdio agora. Com Ah, dois bagulhão ligado, a luz do teto ligado, o volume alto. Tenta diminuir o máximo possível de ruído. Isto é, luz, tenta deixar... Cara, a minha casa... Tem um vídeo lá no meu canal que eu falo por que a minha casa parece uma caverna à noite. Cara, a minha casa é um abajur ligado no canto dela. A De casa noite. ou o quarto? A minha casa, tá ligado? Aí quando eu vou no quarto eu ligo um outro abajur. Mas eu nunca deixo a luz de cima ligada e sempre uma luz laranja. Por que a luz laranja? Porque a gente evoluiu com fogo. Então a luz tem que lembrar um fogo. Lembrar uma Tem fogueira. até uns abajures que imitam, né, a chama. Quanto mais parecida com a cor da chama, melhor. Olha só. A luz branca, a gente nunca teve luz branca à noite, né? A gente tem agora. Luz Porque a branca luz da lua não é branca, né? Não. A gente nunca teve luz branca à noite, assim. Então, sempre dentro das cavernas e tal, sempre foi luz de fogo. Então, de noite, o mínimo possível de luz, o mínimo possível de ruído e principalmente prioriza luz amarela. E aí o mais difícil. Nada de trabalho que demande atenção pelo menos até 3 horas antes de dormir. Porque quando você presta atenção em alguma coisa, o seu alerta sobe e sobe a sua noradrenalina. Aí no meu caso já ferrou, né? E cara, a noradrenalina... no seu caso já era. Tá aqui ligadão com a galera, isso é foda. Mas beleza, é seu trabalho, Mas cara. você entende, né? Tá Quando tudo termina aqui, eu não consigo desligar logo Não, de cara. exato. Tipo, vou dormir. Não dá, eu ainda tô não dá. naquela de... Exatamente. Galera assistindo e tal, É. você tá ali prestando atenção. Então a sua noradrenalina subiu. Tá. E quando a sua noradrenalina sobe, os seus hormônios de sono caem lá embaixo. Então você fica alerta. Afinal de contas, quando você tá alerta, você não pode ter sono, né? Senão seria o oposto do alerta. Então, pra galera que tá em casa e quer botar uma higiene de sono em dia, de noite, até 3 horas antes de dormir, parar com qualquer coisa. Tá? Cama durante o dia. Cama é pra atividade sexual e dormir. Nada de assistir série na cama, nada Putz, de eu tenho essa trabalhar na mania. cama. Cara, o seu cérebro tem que entender que você vai usar a cama pra dormir ou pra assistir série. Pra galera que acorda de madrugada. Acordou de madrugada, não olha o relógio. Por quê? Porque se você olhar o relógio, você vai começar a fazer cálculo de quantas horas tem pra dormir e aí sua ansiedade sobe e você não dorme mais. Tá? Isso tudo, Vilela, a gente chama de higiene do sono. Eu dei um curso recentemente de psicologia E tirar a notificação, né? e tirar a notificação. Claro, Imagina, com se ficar certeza. ouvindo Não, tem barulhinho. como. Tá louco aí? É Tá impossível. louco. Eu dei um curso esses dias de psicologia que tinha um mecânico fazendo, cara. E eu perguntei pra ele lá, depois ele abriu Perguntei não, ele abriu pra dar um depoimento, ele falou, Wesley, eu sou mecânico, cara. Dei um curso, porra, receptor, neurônio e tal, o cara nem é da área e tava ali fazendo. E ele falou assim, Wesley, fiquei 6 meses com problemão em sono, fui em 4 psiquiatras, tomei tudo que é tipo de remédio
Nada adiantou. Depois que eu comecei a te acompanhar, eu comecei a me expor à luz natural, comecei a fazer higiene do sono à noite. Durmo que é um neném agora, cara. Muito obrigado mesmo pela sua ajuda. A galera chorou e tal, ficou muito emocionada. Então, se você quer corrigir o seu sono, faz isso. Se expõe à luz natural. A luz natural é uma ferramenta extremamente importante e funcional para você melhorar o seu sono. Tem que avisar seu cérebro que é dia. Senão ele buga. A gente fica só nesse porão, né, Lene? O tempo todo, né? No porão. Na Batcaverna. Olha, por exemplo, agora. Agora parece que é noite. Se você vai ver, parece noite. É realmente, tudo escuro. Parece meio-noite. Cassino, né? Cassino é sempre noite. Exato. Eles não têm janela, né, cara? Eles não têm janela. É assustador. O cara que trabalha lá pira, né? Pira mesmo. Essa galera que trabalha mas é feito pra enganar mesmo a cabeça da galera. Luz do sol. Porque, cara, dá uma deprê quando você chega na balada e tá raiando o dia. Meu Deus do céu. E o cassino, ele te dá essa percepção porque você fica... Eles fazem isso porque você perde... Pra você perder a percepção de tempo. Tipo, caramba, já tá noite, eu vou embora. Não, você nem sabe se é noite ou dia. Você só toca o barco. 6 horas lá Dopaminérgico pra caralho. Total, tipo, eu vou ficar né? aqui e tal. Quando você nem...